Bom, essa Lei 13.467, ela trouxe diversas alterações, tanto de questões de direito material, como de questões de direito processual. Eu tentei elencar aqui para vocês aquilo que eu entendo que é mais importante, aquilo que vai ter uma aplicação mais imediata e direta para vocês. Questões processuais, vocês estão abertos a fazer alguns questionamentos, até porque eu sei na mídia, né, veio a público vários pontos, então vocês fiquem bem à vontade para fazer as perguntas, se por um acaso fugirem a esses assuntos que eu escolhi aqui. Eu escolhi, assim, gente, mais tomando em conta o que eu vejo no escritório no meu dia a dia. Você sabe que a Bianchi Advocacia trabalha com direito empresarial, são só empresas. Então, eu escolhi os temas de acordo com as reclamatórias trabalhistas que nós recebemos no escritório. São aqueles temas que são mais evidentes e para os quais, numa reclamatória trabalhista, a gente vai precisar de imediato ter esse conhecimento. Então, eu acredito que seja o que mais interessa aos RHs, às contabilidades, né? E um pouquinho também de fiscal, porque mudou um pouquinho a incidência da contribuição previdenciária. Então, eu vou falando, né? Como a Raquel colocou aqui no início, as perguntas podem ser feitas ao final, vocês levantem a mão e peçam o microfone, mas se porventura, na minha exposição, vocês tiverem alguma dúvida, também fiquem à vontade para me interromper, não tem problema nenhum. Então, aqui, gente, vai ficar objetos das alterações, tá? Alguns dizem que é reforma, alguns dizem que é modernização, outros dizem que é um retrocesso, que não é reforma, não é nada. Mas, enfim, é a legislação que a gente tem, uma legislação que vai entrar em vigor a partir de novembro, né? Então, embora ainda tenham essas discussões a respeito de algumas alterações que possam vir ou não, eu vou tentar apontar para vocês aquilo que eu entendo de mais seguro e aquilo que é inseguro, porque eu acho que o que o empresário quer saber é o que é seguro eu, a partir de novembro, aplicar na minha empresa, e o que é inseguro, o que a lei não está tão clara e não deixa de tão fácil a aplicabilidade. Então, eu escolhi ali, ó, grupo econômico, tempo à disposição, acordo coletivo, convenção coletiva, acordo individual, responsabilidade de sócio retirante, empregados sem registros, horas itineres, regime de tempo parcial, horas extras, horas intervalares, o teletrabalho, que é uma forma de trabalho nova que está sendo prevista na CLT, férias, o dano extrapatrimonial, que é o que vocês mais conhecem como dano moral, a questão da gestante, contratação de autônomo, que agora está previsto na CLT, contrato de trabalho intermitente, um contrato novo também previsto na CLT, tem um pouco de alteração na parte da remuneração, equiparação salarial, a forma de extinção de contrato de trabalho por acordo e os termos de quitações anuais, que é o que vocês ouviram falar pela mídia e que é o que a maioria me pergunta, justa causa do empregado. Foi acrescido um item nessa justa causa, representação dos empregados dentro das empresas, contribuição sindical e terceirização. Esses são os pontos que eu escolhi, que eu quero ver se eu consigo, pelo menos, esclarecer de todos eles aquilo que a regra traz de máxima, que eu chamo de máxima de alteração, que é o que é mais importante, tá? Então, vamos lá. Grupo econômico. Na Justiça do Trabalho, gente, tem uma questão de que ela é uma justiça muito simples. Então, o juiz do trabalho, para ele declarar um grupo econômico, não precisa exatamente essas empresas se declararem como grupo econômico. No momento que a Justiça do Trabalho se depara com um empregado que presta serviços a mais de uma empresa, por exemplo, onde sócios são idênticos, geralmente a Justiça do Trabalho caracteriza aquilo como grupo econômico e ela vai responsabilizar as duas empresas solidariamente pelos créditos que aquele reclamante vem e pede na Justiça. Então, aqui nós
temos a redação atual hoje da CLT. O que ela diz sobre grupo econômico? Ela diz sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração uma da outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal, a cada uma das subordinadas. Então, assim, hoje o texto da CLT, ele pede que as empresas sejam, pelo menos uma delas, controladoras ou dirigente das demais para formar grupo econômico. A jurisprudência, como eu disse para vocês, pela Justiça do Trabalho, ser uma justiça mais simples e primar por receber o crédito para aquele empregado que reclama, ela estende um pouquinho mais. Essa questão de subordinação de uma empresa sobre a outra, ela diz que não precisa ser uma subordinação muito forte, basta que elas duas empresas trabalhem de formas coordenadas, né? Então, aí o que aconteceu? Várias empresas começaram a ser reconhecidas como grupo econômico, e efetivamente não são, e acabavam respondendo as duas pelos créditos trabalhistas reclamados. O que o legislador fez? Ele veio e adequou a redação de maneira que, no parágrafo 2º, ficou sob direção, controle ou administração, um pressuposto e exigência que já estava na legislação. E aí, no parágrafo 3º, a grande modificação. Ele diz o seguinte: mesmo guardando cada uma sua autonomia, não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessário para a configuração do grupo econômico a demonstração do interesse integrado, afetivo e comunhão de interesses de atuação conjunta das empresas integrantes. Então, gente, aquela coisa ampliada que a Justiça do Trabalho fazia, que era mera achar um sócio idêntico entre uma sociedade e outra, só uma coordenação muito simples entre uma empresa e outra, porque elas têm um segmento, ou porque uma transporta para a outra sempre, de forma contínua, o legislador agora ele colocou alguns pressupostos a mais. Então, ele diz que mera identidade, simplesmente uma demonstração de interesse integrado, não é mais suficiente. Tá? Então, nesse ponto, para as empresas, ficou, vamos dizer assim, melhor. Tá? Nós vamos conseguir definir melhor o que é um grupo econômico e afastar as responsabilidades quando o empregado diz, não, eu trabalhava para A, B ou C. Eu vou dizer, não, eu não tenho nada a ver com aquela empresa, mesmo que o meu sócio possa ser, dentro do meu quadro societário, tenha um sócio idêntico, mas se eu não tenho coordenação, eu não tenho subordinação nenhuma e não tenho interesse nenhum, eu, então, não vou ser condenada e, provavelmente, essa sentença vai excluir essa empresa da condenação. O tempo à disposição. Isso é um problema em todas as empresas aqui. Tempo à disposição, gente. Atualmente, tempo de serviço que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens. Computa-se contagem de tempo de serviço para efeito de indenização, estabilidade e o afastamento para serviço militar e motivo de acidente de trabalho. Então, aqui no tempo à disposição, a alteração foi bem grande. O que acontece com o tempo à disposição? Se ampliou na Justiça do Trabalho, e você sabe que são condenados a várias coisas. O empregado que fica, às vezes, dentro da empresa para estudar, o empregado que fica dentro da empresa, muitas vezes, para descansar, para fazer um tipo de recreação. É comum a gente receber reclamatórios trabalhistas das pessoas quererem esse tempo como remuneração. E, além disso, como remuneração de horas extras, porque é além da jornada dele. Ele ficou ali depois do tempo. Então, nós temos, hoje, a seguinte redação para o artigo de tempo à disposição. Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada
normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de inseguranças nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras. Práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividades de relacionamento social, higiene pessoal, troca de roupa, uniforme, quando não houver obrigatoriedade de troca de uniforme dentro da empresa. Então, assim, é muito comum nas reclamatórias trabalhistas as pessoas requererem o tempo de gasto com a colocação e tirar o uniforme como tempo à disposição e requerer pagamento de horas extras. É comum as empresas, muitas vezes, promoverem para seus funcionários recreações, lazeres, campeonatos de futebol, campeonato de bocha, e etc., e faz nas dependências da empresa, ou a próprio funcionário, entre eles, combinam fazer, né, time de futebol e fazerem um campeonato, solicitam à empresa que disponibilize o espaço, a empresa vai lá, disponibiliza o espaço, e aí depois o que a gente recebe? A reclamatória trabalhista dizendo que estava tempo à disposição, estava dentro da empresa e querem horas extras. Né? Eu vejo muitos me olhando com a carinha aqui, concordando comigo, porque isso é comum mesmo, né? Então, agora a gente tem um artigo, gente, que diz que isso não é mais tempo à disposição. Tá? É óbvio que a gente aqui não pode esquecer que, às vezes, o funcionário ele fica lá dentro da empresa realmente trabalhando. Mas aí, isso é a prova, vai caber a ele. Tá? Então, se ele não estiver trabalhando, tem a recreação, tem o time de futebol, não vai ser mais considerado tempo à disposição, mesmo que a empresa tenha colaborado e participado do campeonato, enfim, ou ela faz, muitas das vezes, vocês sabem que as empresas fazem convênio com entidades como o SESI, SESC, e aí faz um campeonato, sai na internet, e depois o funcionário usa aquilo ali para pedir horas extras, né? Porque foi obrigado. Foi compelido. Então, agora, o artigo veio exatamente para esclarecer. Não é mais considerado tempo à disposição. E uma coisinha que eu devia ter explicado para vocês. Quando eu tiver NR aqui, gente, nas minhas disposições, NR é nova norma, tá? Nova redação. Ou seja, essa redação não existia antes na CLT. E aí, quando não tiver, por exemplo, ali no parágrafo 2º, é porque, então, a redação ficou igual. Aqui, que é o tema que eu acho mais importante em toda essa alteração, porque é um tema que implica em modificação de conduta de vocês, tá? Das empresas, dos escritórios de contabilidade, nós de advocacia, brigar para que esse comportamento mude, porque essas alterações requerem isso agora. É um cuidado muito grande dos empresários agora com os acordos, as convenções e o acordo individual. Por que eu digo isso? Principalmente na convenção coletiva, vocês deixam sempre por conta do sindicato patronal e do sindicato dos empregados resolverem a questão. Não tem uma participação efetiva. Então, vocês só querem saber, todo mundo liga. A SIX, que tem algumas convenções com eles, ou os próprios escritórios de contabilidade, ligam apenas para o sindicato para saber se já saiu a convenção, porque os empregados querem saber qual é o reajuste. E é só. Ninguém participa mais, ninguém mais senta à mesa para discutir nada. Isso tem que mudar. Por quê? Porque a ideia que está na nossa Constituição Federal de que a convenção coletiva, o acordo coletivo, tem força de lei, agora veio para dentro da CLT. E pelo andar da carruagem, vai começar a surtir o efeito perante os nossos juízes. Então, gente, o que tiver na convenção, ele vai valer mais do que o que está na lei. Por quê? Qual é a visão? O que está na convenção coletiva é mais benéfico do que a lei. Vocês sentaram, vocês conversaram, vocês discutiram, cada um abriu mão, cada um cedeu mais um pouco aqui, mais um pouco ali, e o empregado ganhou algum direito. E eu vou ter, independente de eu ter sentado na mesa, de eu só saber da discussão, de ter participado, ter dito se gostava ou não, eu vou ter que pagar o empregado, ou eu vou ter que conceder a ele um benefício, vou ter que dar um prêmio, porque foi assim que foi ajustado.
Então, quando vocês começarem a abrir os jornais, for do seu segmento a chamada do sindicato para participação, que eles estão abrindo para a convenção, mandem seus representantes legais se vocês não puderem irem. Vão lá discutir. Vocês têm que saber o que vai ser colocado em discussão na mesa, porque uma vez assinada a convenção coletiva, uma vez registrada no Ministério do Trabalho, não vai ter como voltar atrás. Né? E aí eu contratei, às vezes, muita gente contratei o empregado, contratou o salário, contratou isso, e depois não sabia que tinha mais uma gama de benefícios atrás que tem que pagar também, aí reclama com o escritório da contabilidade que não explicou. Gente, a obrigação de todo segmento é conhecer a sua convenção coletiva, é o mínimo. Vocês têm que saber o que está escrito lá, o que são as suas obrigações, quais são os deveres, tanto do empregador como do empregado. O que eu posso exigir e o que eu tenho que oferecer. Vai estar lá, certo? As alterações da legislação também, ela deixou mais claro o que eu posso fazer em acordo coletivo, o que eu posso fazer em convenção coletiva e o que eu posso fazer em acordo individual. Então, vamos lá. A convenção coletiva, eu já disse no início para vocês, ele é um acordo, um ajuste feito pelo sindicato patronal e o sindicato dos empregados, com a colaboração dos empregados de um lado e dos empresários do outro. Não é só o sindicato. Vamos participar, porque agora ficou importante. O acordo coletivo, ele vai acontecer só entre uma empresa e o sindicato dos empregados. Por que essa distinção, gente? Por que empresas? Porque muitas empresas, e agora vocês vão ver que agora vai aparecer muito mais, elas têm interesses próprios, que são diferentes das demais empresas do segmento. Ou elas têm um tamanho que permitem a elas negociar melhor e oferecer melhores condições para o seu empregado. Eu posso, o outro empregado não pode, tudo bem, mas eu posso. E eu quero, meu empregado merece, eu estou tendo uma boa produção, eu estou crescendo, o meu empregado merece outras condições. Então, ele vai fazer um acordo coletivo que vai valer só para os empregados dele, certo? E aí tem uma porção de temas agora que ele vai poder trazer para dentro do acordo coletivo dele. Então, por exemplo, eu quero fazer a minha descrição, o meu cargo lá de cargos e salários, prever as funções, as formas de promoções. Eu posso fazer isso hoje no meio de um acordo coletivo. É claro que em convenção coletiva eu também poderia exigir que ficasse ali. Só que na convenção coletiva é diferente. Por exemplo, se eu pegar um segmento de transporte, no transporte a gente sabe, a gente tem o motorista, a gente tem o auxiliar do motorista, o auxiliar de carregamento, tem aquelas funções que já são próprias, mas tem algumas empresas que têm outras funções nos seus quadros. Então, para ela, interessa melhor fazer o acordo coletivo para ela, para o funcionário dela, porque daí ela vai poder descrever direitinho, ela vai poder colocar o salário que ela pode pagar, que às vezes é maior que o piso, ou dar um piso melhor. Tá? Então, ela vai poder colocar todos os interesses dela dentro desse acordo. Tá? Obviamente que esse acordo ele vai abarcar provavelmente tudo que está na convenção coletiva, só que mais particular a ela, aos interesses dela, ao que ela tem. Então, assim, tem prevalência sobre a lei e quando tratem sobre, gente, porque essa alteração da legislação trabalhista, ela deixou bem específico o que você pode tratar em acordo coletivo, em convenção coletiva e em acordo individual. E o que você não pode também está lá o rol. E o que não pode é muito maior do que você pode, por óbvio. Por quê? Porque o que está se tentando proteger? Aqueles direitos constitucionais já assegurados a todo empregado, que todo mundo diz que o empregado vai perder. Né? Então, o empregado não vai receber 13º salário. Não vai. 13º salário não pode ser objeto de negociação e nem pode ser parcelado, como a gente vê algumas empresas fazendo ali atualmente. Não pode ser parcelado, nem por acordo, nem por convenção. Vai ser considerado cláusula ilegal, tá? E provavelmente vai ser anulado judicialmente se ele for levado adiante a discussão. Então, a gente tem assim, o que eu posso fazer em convenção, em acordo coletivo hoje, a partir de novembro?
Pacto sobre jornada de trabalho, banco de horas para compensação anual, intervalo com limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6. Então, eu vou poder fazer o quê? Eu vou poder fazer um acordo para prorrogação da jornada de trabalho, com o limite até 2 horas. Gente, isso não mudou na legislação. Eu posso fazer o acordo para prorrogação e deixar escrito que eu posso prorrogar. Não é ilegalidade nenhuma fazer isso, desde que eu respeite o limite. Banco de horas anual, que é aquela questão, o empregado vai trabalhando durante o ano e vai compensando. Se eu quiser fazer isso durante o ano inteiro, eu só posso fazer por acordo coletivo ou convenção coletiva. Se eu for fazer banco de horas por acordo individual, posso? Posso, mas eu só posso fazer banco de horas até 6 meses, é semestral. Eu não posso deixar para compensar depois, certo? O intervalo. Essa alteração ela veio muito, eu vou colocar isso um pouquinho mais adiante, mas na questão do intervalo a gente tinha um problema, porque nós tínhamos normas do Ministério do Trabalho que dizia que eu podia reduzir o intervalo do empregado desde que eu fornecesse a ele um local adequado para ele fazer as refeições e para ele descansar. Então, muitas empresas que tinham condições e número de funcionários suficiente, acabou construindo um amplo refeitório, contratou pessoal para fazer alimentação ou terceirizou, comprava alimentação, criou salas de jogos, salas de lazer, enfim, para o funcionário descansar, ele tinha meia hora de intervalo e saía meia hora mais cedo. O que aconteceu? Começou aí nas convenções coletivas, então, sentava o sindicato patronal, os sindicatos empresários, e conversavam ali, resolviam fazer essa redução. Não, vamos reduzir o intervalo, vamos reduzir o intervalo. Passado o tempo, esse mesmo sindicato aqui dos empregados foram para a justiça e dizer que aquilo que tinham contratado na convenção era ilegal. Por quê? Porque na defesa deles, a ausência do intervalo causava prejuízo ao empregado, causava prejuízo à saúde, à sua higiene, sem falar na segurança, porque ele não descansava o suficiente, corria maior risco de acidente de trabalho. Se discutiu isso na Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho acabou simulando isso e, então, passou a condenar todas as empresas que reduzissem o seu horário de repouso para alimentação e descanso, né, para alimentação e descanso, a pagar esse período como hora extra, e além disso não era o período suprimido, ou seja, se eu fiz um acordo e reduzir para 30 minutos, eu não pago só mais 30 minutos para ele como hora extra. A minha condenação é pagar mais 1 hora cheia, com o adicional de 50%. Ficou muito caro. Então, agora, espera-se que a convenção coletiva que fizer o intervalo ali, o limite de intervalo passa de 30 minutos, eu posso negociar, desde que eu garanta ao meu empregado, no mínimo 30 minutos. Aquele empregado tem jornada maior de 6 horas, no mínimo 30, e aí ele pode sair mais cedo. É uma troca, é um benefício, ele sai mais cedo. E a gente espera que aquela súmula 437 do TST, que está funcionando hoje, mandando pagar a hora cheia, que o tribunal acabe por sendo revista e seja anulada, tá? Em função do que prevê a nova lei, que vai entrar em vigor em novembro. Tá? E isso é uma coisa que eu sei que o tribunal já está fazendo, porque já me disseram que eles estão se reunindo já com bastante periodicidade para rever todas as súmulas que eles têm, e muitas delas vão cair mesmo, vão perder o uso em função disso, e aí nós, advogados, vamos ter que começar a trabalhar de novo, se quiser formar uma nova jurisprudência, uma nova ideia, porque a lei hoje é essa, e tem um artigo na lei que diz que a questão do intervalo, ela não é questão de saúde, segurança e higiene do trabalho. O artigo está lá expresso na alteração. Por isso, então, é possível negociar intervalos por meio de acordo coletivo e convenção coletiva. Certo? No acordo coletivo, eu posso colocar também a adesão ao plano de
seguro-emprego. O plano de cargos e de salários e funções, como eu falei para vocês, eu posso colocar também. Eu posso colocar o regulamento empresarial, que é o regimento interno de muitas empresas. Eu posso colocar ele dentro do meu acordo ou da minha convenção. Eu posso colocar questões sobre teletrabalho, sobre aviso, o trabalho intermitente, sobre remuneração por produtividade. Pode estar lá a previsão de como eu pretendo pagar por produção. A troca de dia e de feriado, isso já é comum, né? Está na convenção de todo mundo que é possível fazer. O enquadramento de grau de insalubridade, e esse aqui é muito importante, ó, gente. Prorrogação de trabalho em ambiente insalubre sem a necessidade do Ministério do Trabalho autorizar. Então, aqui tem uma mudança importante. Por quê? O artigo 60 da CLT diz o quê? Que as empresas cujas atividades são insalubres não podem fazer horas extras naquele horário. Tá? E, se fizer, é considerado nulo qualquer trabalho extra e o tribunal manda pagar de novo. E é anulado, inclusive, pelo tribunal, aquele horário, por exemplo, que é do sábado compensado. Eu não trabalho no sábado, eu trabalho um pouquinho mais. Trabalho 8 horas e 48 de segunda a sexta para compensar o sábado. Se a minha atividade é insalubre, aquela compensação ali, o tribunal declara ela nula e me manda pagar a hora acrescida do adicional de horas extras. Agora, ele não vai fazer mais isso. Previsão, uma alteração na CLT. Ele não... Primeira coisa, se eu descumprir, eu já não vou pagar de novo. Se eu já paguei, está quitado. Eu só vou pagar o que eu exceder da minha jornada. Certo? Se eu passei da minha jornada diária, daí eu vou pagar o excedente. Se eu não passei, eu não paguei. E o enquadramento aqui e a licença, se tiver na convenção coletiva previsto que é possível fazer horas extras na atividade, mesmo que insalubre, então o artigo 60 cai por terra. Então, eu vou poder fazer desde que eu pague. Existem algumas convenções que já têm isso previsto nelas e não era obedecido pelos tribunais, porque eles entendiam que, por ser norma de saúde e segurança do trabalhador, eu não posso colocar o trabalhador, submetê-lo a esta condição. Certo? Ele já trabalha num lugar insalubre. Então, deixar eles horas a mais à exposição, o legislador entendeu que é um excesso e, portanto, o empregador tem que pagar por este excesso. Certo? A discussão aqui, vocês bem sabem, é se eu adoto os EPIs, dou as condições perfeitas para ele, para eliminação e neutralização daquele agente, né, ele poderia, então, trabalhar também, não vejo porquê, se ele pode trabalhar 8 horas, ele pode exceder a jornada. O legislador entendeu assim também e abriu este novo leque. Tem que estar previsto, então, na convenção, senão permanece a regra atual. Todo trabalho insalubre para ter horas extras, eu preciso de autorização ministerial. Se eu não tiver, eu vou pagar a hora extra para o meu funcionário. Tá? Posso colocar também no acordo coletivo e nas convenções questões como prêmios, bonificações, o plano de lucros e resultados, né, a participação nos lucros e resultados dos meus funcionários, vai estar lá previsto também. O acordo individual, ele é um pouquinho mais restrito. No acordo individual, a prorrogação de até 2 horas, eu posso fazer individualmente com o meu empregado, né? Vai lá, cada empregado vai ter o seu acordo de prorrogação ou não, porque o empregado não é obrigado a fazer horas extras, embora vocês vão dizer, não, mas se ele disser que não, eu vou demitir. Não, gente, nem sempre. Dependendo da atividade, tem um empregado que ele vai ter as questões dele, vai colocar para o empregador o porquê que ele não faz, né? O empregador vai respeitar e vai chamar só aquele que tem interesse em fazer as horas extras. Porque a gente sabe hoje em dia que uma das coisas por experiência que eu tenho, o empregador diz, não, eu quero acabar com as reclamatórias trabalhistas, não quero mais pagar hora extra, não quero mais confusão. Vamos ajeitar a casa. A gente ajeita, ele faz toda lá uma logística, um estudo dentro da empresa dele para eliminar as horas extras. Primeira coisa, né? Os empregados quase que
morrem, parece que foi feito para eles uma coisa muito horrorosa. Eles querem as horas extras, porque eles ganham um pouco mais. Essa é uma realidade. Então, é muito difícil você tirar horas extras. Então, por isso, agora, você faz o acordo individual, não precisa ser convenção e nem acordo coletivo, para prorrogar até 2 horas. O banco de horas também posso fazer individualmente, sendo semestral a compensação, não posso fazer daí anual. Compensação de horas, então, só a compensação de horas de 2 horas aqui, ela tem que ser mensal para a jornada de 12 por 36 horas. E o intervalo para amamentação também, gente, com as gestantes, as lactantes, eu vou poder chamar ela. Você sabe que elas têm direito a intervalo, 2 intervalos no mínimo de 30 minutos cada um. E aí, essa era uma regra que é importante, obviamente, mas é uma regra que dificulta, porque ela foi feita numa época onde as mulheres trabalhavam um pouco menos, né? E agora a gente tem mulheres trabalhando até no 3º turno, que é o pior turno que tem. Então, vocês imaginem, eu tenho uma lactante, ela tem direito a esse intervalo, e eu não tenho creche na minha empresa. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que dar os 30 minutos e ainda levar ela até em casa, porque não tem nem transporte naquele horário, né? Então, eu tenho que levar, tenho que trazer, para ela cumprir a legislação. Então, agora o legislador, pelo menos, deixou que eu faça com ela um acordo individual e a gente estabeleça uma forma de cumprimento da norma, mas que fique bom para as 2 partes. Porque, às vezes, até a empregada assinava um termo dizendo que ela não queria, olha, não precisa, eu não amamento meu filho nesse horário. Eu amamento no horário que eu estou em casa, de tal hora, né? Então, eu não preciso do intervalo. Mesmo assim, não era aceito. Então, agora, geralmente, eu vou dizer que o que já é feito foi legalizado, que é a empregada vai começar a entrar 30 minutos mais tarde e sair 30 minutos mais cedo, para poder cumprir a norma. Isso já acontece, a norma veio só para legalizar uma coisa que a gente já sabe que é o que todo mundo faz, não tem outro jeito. Principalmente para a empregada que está no 3º turno. Saindo um pouquinho das verbas, das parcelas, no meio de tudo, responsabilidade do sócio retirante. Isso, para vocês que são empresários e empregadores, é muito importante, porque isso traz a máxima da segurança jurídica. Quando é que eu sei que acabou a minha responsabilidade sobre eventuais créditos trabalhistas numa empresa da qual eu fiz parte do quadro societário? Na Justiça do Trabalho, atualmente, ela não tinha uma regra clara, tá? Isso era decidido por meio de uma orientação jurisprudencial, ou seja, por meio de várias discussões. Era uma decisão judicial que acabou sendo reiteradas vezes, sendo repetida, acabou virando essa orientação, e aí o tribunal acabava aplicando. E o tribunal aplicava da seguinte forma a responsabilidade. A responsabilidade do sócio retirante é proporcional ao período em que se beneficiou do trabalho do credor, constituindo o valor devido no resultado obtido pela divisão total da condenação pelo número de meses do período objeto do título executivo e multiplicado pelo período relativo à participação do sócio retirante na empresa. Uma conta meio mirabolante, mas o que ele quis dizer foi o seguinte: se eu saí da empresa há 10 anos e o empregado foi demitido há pouco tempo, ou seja, ainda está no período dele vir reclamar para mim, ele entra com a reclamatória trabalhista, ele não achou bem da empresa, ele não achou bem dos sócios que permaneceram na empresa, ele poderia redirecionar a cobrança do crédito dele ao sócio retirante que tem bens. Certo? Basta que ele prove que no tempo em que o sócio estava na empresa, ele também estava. Então, o sócio se beneficiou da prestação do serviço dele de alguma forma, lucrou com o serviço dele. Então, o tribunal entendia que ele ia responder, certo? E assim tem várias execuções. O legislador agora deixou isso um pouco mais claro e criou
na verdade, colocou no direito do trabalho uma figura que é de direito civil, que é o direito de ordem de preferência. Então, agora, para o sócio retirante responder, o sócio que saiu da sociedade, que figurou, ele vai ser responsável somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato social. Então, é o seguinte, gente. O Código Civil diz que o sócio retirante, quando ele sai da sociedade, por 2 anos ele é responsável por tudo que estava lá na sociedade. Isso é o que diz no Código Civil. No direito do trabalho, o juiz do trabalho não queria saber desses 2 anos. Ele queria saber se o sócio retirante lucrou ou não com o trabalho daquele empregado. Não interessava se ele já tinha saído há 2 anos, não interessava se a saída foi com registro, sem registro. Ele responsabilizava o sócio retirante, por quê? O ideal da Justiça do Trabalho é salvaguardar o crédito do trabalhador e ele busca onde ele pode. Então, agora, o sócio retirante só vai responder se a reclamatória entrar dentro dos 2 anos em que foi averbada a modificação. Então, isso aqui é muito importante. Às vezes, o sócio retirante ele se afasta, notifica que está retirando, se afasta, mas simplesmente esquece de ficar lá com os demais sócios. Vamos sentar e resolver isso aqui. Fazer um novo contrato. Você faz a saída, se registra na junta comercial. Então, não é só se afastar das atividades, é avebar a modificação do contrato para poder ter o termo ACO, que é o termo inicial, para poder começar a contar os 2 anos. Conta-se do registro, não é do afastamento do sócio retirante. Observado isso, se a reclamatória entrou dentro dos 2 anos, eu ainda tenho que ir no patrimônio da empresa, ir no patrimônio dos sócios atuais, e só então, se eu não encontrar nada, eu vou no patrimônio do sócio retirante. E aí tem aqui, parágrafo único. O sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada a fraude na alteração societária. E aí a gente tem que tomar um cuidado, que às vezes o juiz do trabalho vai atrás, ele tem meios disso, porque ele prima pelo pagamento. Então, se porventura essa saída é fraude, passou todo o patrimônio para o sócio retirante, a empresa ficou insolvente, a Justiça do Trabalho vai invalidar tudo, declarar que houve fraude e vai pegar os bens para o pagamento do crédito. Tá? Então, cuidem na hora de fazer essas retiradas e deixar bem claro o quanto o sócio retirante está levando. Se realmente o que ele está levando é o justo, equivale realmente às cotas sociais que ele tem. Porque se eu passar tudo para ele, vai ser reconhecido fraude e ele vai responder pela reclamatória trabalhista, claro que agora dentro dos 2 anos. Tá? Eu entendo que tem que ter os 2 pressupostos juntos. Empregado sem registro. As multas vieram para agora em valores atuais, porque antes ficava a cargo do fiscal só, ele vinha e autuava naqueles valores de referências que estavam muito obsoletos. Então, a empresa que for fiscalizada e não tiver o trabalhador devidamente registrado, vai ser multada em R$3.000 por empregado, sendo dobrada essa multa no caso de reincidência. A empresas, microempresas e pequenos empresários, esse valor faz para R$800 e não se aplica nesse caso a dupla visita. O que é o critério da dupla visita? Uma empresa é aberta, ela começa a funcionar e ela demora para receber a visita do fiscal do trabalho. Na primeira visita, o fiscal do trabalho dá um benefício ao empresário, ou seja, ele vem, ele lista tudo o que ele entende de irregular e ele dá um prazo para aquele empresário se adequar.
E aí ele volta na segunda visita, um tempo depois, para verificar de tudo aquilo que ele listou, o que já foi feito para ser regularizado, e aí ele vai, então, fazer, de fato, a autuação, certo? E isso é a dupla visita. Eu não atuo na primeira vez que eu cheguei na empresa, se é a primeira visita. Vou dar um prazo para haver a adequação. Voltarei depois para saber como é que está. Se não foram feitas todas as adequações, eu vou autuar. Ressalvado agora essa questão. Empregado sem registro não vai ter perdão. Ele vai multar direto, independente de ser a primeira visita. Então, para aqueles empresários que estão abrindo seu negócio hoje, que querem de uma vez começar e ainda o empregado não está com todo o registro feito, é melhor pensar, esperar um pouquinho, ficou caro. Principalmente se é uma pequena empresa, como é a maioria do nosso Brasil, pequena empresa, você vai quebrar aqui se você pegar 5 empregados ainda sem registro, por exemplo, né? Porque a gente fala assim, não tem registro, mas é bem comum, gente. Começa a trabalhar e depois é que vai fazer o que a lei requer. Aqui ainda tem uma multa de R$600 por empregado quando não apresentado livro, ficha ou sistema eletrônico com registro do trabalhador. Que se eu não tenho registro aqui, é óbvio que eu não vou ter aqui também. Então, essa multa aqui de 3.000, na verdade, ela vai ser 3.600. Tá? Porque é por empregado, então vai acumular. Horas itineres. Horas itineres está lá naquele ponto que a gente viu do tempo à disposição. Tempo despendido do empregado até o local de trabalho e para o seu retorno por qualquer meio de transporte não será computado na jornada de trabalho, salvo quando, tratando-se de local de difícil acesso ou não servido por transporte público, o empregador fornecer a condução. Poderão ser fixados para micros e pequenas empresas de pequeno porte por meio de acordo ou convenção coletiva, em local de difícil acesso ou não servido por transporte público, o tempo médio despendido pelo empregado. Então, essa é a redação atual que a gente tem. A empresa está em local de difícil acesso, não atendido por serviço público de transporte, ou seja, não passa ônibus naquele local. Então, geralmente é o empregador quem fornece o transporte, o ir e o vir, né? E aí, neste caso, vai ser computado, então, o tempo dele como jornada de trabalho. Então, o local de difícil acesso é o que diz, e não servido por transporte público. E aí veio uma súmula do tribunal e acrescentou um pouquinho mais. Além de difícil acesso, além de não servido por transporte público regular, aquele transporte público que às vezes eu tenho num horário para ele ir trabalhar, eu tenho, mas para ele voltar eu não tenho. Então, isso também é tempo à disposição, tá? A convenção coletiva aqui nesse caso, que ele permitia às empresas de pequeno porte e microempresas, é dizer já, convencionar qual que é o tempo. Então, ali se limitava, por exemplo, a 20 minutos diários, a 30 minutos diário, e aí se fazia uma média de todos os empregados do percurso, né? Quanto que leva o percurso de levar e trazer, e se previa na convenção coletiva. Isso aqui era muito raro de acontecer, porque, como eu disse, hoje os empregadores não participam das convenções, então eles não iam lá levar para o sindicato patronal o interesse dele. Não, olha aqui, eu quero que as minhas reclamatórias toda hora eu estou sendo condenado. Vamos botar aqui uma média, porque daí evita, né, a reclamatória. Mas essa consciência que eu digo que tem que ter por parte dos empregadores não existe. Então, por isso que eu digo, é importante que se crie, porque várias coisas, gente, vocês vão poder resolver por um simples acordo coletivo ou convenção coletiva, sentando com seus funcionários, sentando com o sindicato e chegarem a um meio termo.
que fique bom para todos e reduza o custo que é uma relação de trabalho hoje no país. Porque se o empregado já é caro, vai para a Justiça do Trabalho e se torna, às vezes, 100 vezes mais. 100 vezes mais. E eu não estou brincando. A nova redação, então, ficou assim, ó. O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo mais à disposição. Então, este tempo de horas itineres agora não é mais considerado tempo à disposição. Qual é o raciocínio do legislador? Aqui, basicamente, se eu estou dando o transporte, principalmente, porque as horas itineres é condenado à empresa quando é de difícil acesso ou não servido por transporte público. Mas, ao mesmo tempo, se vocês pensarem, por exemplo, o terceiro turno ou aquele turno que acaba num horário que não tem mais o transporte público e eu forneço, eu estou dando um benefício, eu estou propiciando que aquele trabalhador possa trabalhar na minha empresa, seja remunerado, que ele venha em boas condições, né, num transporte que geralmente é melhor que o transporte público, né, em regra ele é melhor do que o transporte público, e o trabalhador muitas vezes ele é pego na porta de casa ou a meia quadra da porta de casa, então ele tem um benefício, então por isso que foi modificada esse artigo 58, e não temos mais, então, a horas itineres pelo tempo à disposição, a ida e a volta para a casa de trabalho. Aí não vamos ter mais cálculos de horas itineres, seu Romero. A súmula, então, 90, provavelmente vai ser revogada, porque não se tornou incompatível com o texto de lei. Então, os julgadores provavelmente vão se reunir e ela vai ser revogada, tá? Regime de tempo parcial. O regime de tempo parcial, para quem não sabe, ele já estava na CLT desde 2001. Ela é do governo Fernando Henrique. Mas não colou. E não colou por quê? Naquela época, vocês se lembram que tinha muitas... Não sei até, porque acho que muitos aqui são muito novos, acho que nem se lembram. Teve muitas greves no setor automobilístico e as demissões foram em massa. Então, o que o Fernando Henrique tentou fazer? Trouxe o regime de tempo parcial e permitia, então, que eu contratasse o empregado para trabalhar 25 horas semanais. Só que eu digo que não colou por quê? Porque ele trouxe isso, mas incutiu uma série de normas. Por exemplo, no regime de tempo parcial do Fernando Henrique, eu não podia fazer horas extras nas minhas 25 horas semanais. O empregado no direito às férias, ele tinha as férias reduzidas proporcionalmente à jornada, à semana. E ele não podia converter 1/3 de férias em abono pecuniário. Então, ele perdeu muita coisa. Então, não se tornou atrativo para o sindicato dos empregados sentarem com o sindicato patronal metalúrgico e chegarem a um consenso de aplicar o regime parcial e negociar, por exemplo, vamos reduzir a jornada, vai reduzir, obviamente, proporcional à remuneração e evitar a demissão por um mês, por um ano, por 2 anos, pela vigência da convenção, não se tornou atrativo, porque exatamente por isso, porque o empregado, ele perdia nas férias, ele perdia na conversão do abono pecuniário. Então, isso para ele não se tornou atrativo, ele não foi adiante isso. Então, se voltou agora a mexer na parte da alteração do regime de tempo parcial, se criou alternativas, ou seja, o regime de tempo parcial ele pode ser de 30 horas, de 26 horas, ou menos que 26 horas semanais, porém, eu não posso fazer horas extras somente na jornada de até 30 horas. Nas jornadas inferiores, eu vou poder fazer horas extras até, no máximo, 6 horas semanais. Permitida ainda a compensação semanal. Se não compensado, então eu deverei pagar
no mês subsequente essas horas que eu não consegui compensar. Então, neste caso aqui, a única ressalva que o legislador fez é exigir que o tempo parcial, as horas extras excedentes, elas sejam compensadas na mesma semana, e se não compensadas nessa semana, no mês subsequente, elas vão ser imediatamente quitadas. Tá? E isso eu não posso dilatar e eu não posso modificar daí nem por acordo coletivo, nem por convenção. Tá? Férias ele vai ter direito a no mínimo 30 e vai ficar as mesmas normas que estão lá no 130. As faltas que tiverem eu vou reduzir, mas é 30 ele vai ter direito, ele não é reduzido conforme as horas ali. E o abono pecuniário de igual forma, ele também vai poder pedir a conversão de 1/3 dessas férias em abono pecuniário. Se tornou mais atrativo, né? Se isso cabe à empresa de vocês ou não, vocês vão ter que verificar, tá? Porque nesse regime, óbvio, o salário vai ser proporcional às horas trabalhadas, mas eu não vejo aqui nenhum prejuízo para o empregado, tá? Isso vai ser só a questão de adequação mesmo de cada empresa, da necessidade, da atividade, do ramo de cada um. Tem algumas que vale a pena o tempo parcial, tem outras que não, tá? Então, isso é um estudo de cada um em particular. As horas extras que eu já falei alguma coisa aqui, que está no acordo coletivo e na convenção coletiva que vocês vão poder fazer, então, e no acordo individual. Convencionar horas extras até um número não excedente a 2, continua igual, não mudou nada. A alteração está ali, ó, poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente a 2 por acordo individual, convenção coletiva e acordo coletivo de trabalho. Só esclareceu mais aquilo que eu coloquei desde o início. O adicional mínimo é 50% sobre a hora normal, e é uma correção de 1943, porque a nossa CLT ainda previa os 20%, sendo que a nossa Constituição veio e trouxe um adicional mínimo de 50%. Então, agora, finalmente, a nossa CLT está atualizada, né? Não pode nem dizer que ela ficou moderna, porque já estava na Constituição, ela já estava... Passou do tempo. O 59B, que é a alteração mesmo com relação às horas extras, é que o desrespeito do regime compensatório não implicará o pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devido somente o respectivo adicional. Então, é aquilo que eu coloquei para vocês quando a gente falou de horas extras. Essa alteração, ela é bastante consistente e ela vem de encontro ao posicionamento do TST, porque o TST diz assim, ó, a compensação de jornada de trabalho deve ser ajustada por acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva. O acordo individual para compensação de horas é válido, salvo se houver norma coletiva em sentido contrário. Então, agora, está claro, né? Lá no início, quando eu coloquei, nós temos uma hierarquia agora. Agora é o acordo coletivo, convenção coletiva e acordo individual. O que eu vou aplicar? Eu vou aplicar sempre o acordo coletivo, porque se pressupõe que, como eu falei para vocês, uma empresa, quando ela senta para fazer um acordo coletivo com os seus empregados, ela vai propor normas e condições mais favoráveis. Porque, do contrário, o empregado não vai querer assinar, porque na convenção coletiva dele já prevê algo melhor, né? Então, o acordo coletivo é aquilo que eu falei para vocês, é sempre eu fazer melhor, para eu garantir o bem-estar melhor dos meus empregados, e é aquilo para eu colocar as particularidades da minha empresa que vão beneficiar o meu empregado, né? O mero não atendimento das exigências legais para compensação de jornada, inclusive quando encetada mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento de horas excedentes à jornada normal diária, se não dilatada à jornada máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. Então, o artigo 59B, que foi incluído
na alteração, ele veio simplesmente repetir o que o Tribunal Superior do Trabalho, já entendia como direito do empregado. Nada mais. E aqui tem... Aqui, ó, o último item, ele diz assim, ó, a prestação de horas habituais descaracteriza o acordo de compensação de jornada. Nesta hipótese, as horas que ultrapassem a jornada semanal normal deverão ser pagas como horas extraordinárias, e quanto àquelas destinadas à compensação, deverá ser pago a mais apenas o adicional de trabalho extraordinário. Então, aqui ela mandava eu pagar só o adicional naquilo que não ultrapassou a jornada, e naquilo que ultrapassar, a jornada mais o adicional. E aí nós vamos ver aqui que o 59B, no parágrafo único, prevê, completamente ao contrário do que diz a súmula, as horas habituais não descaracterizam o acordo de compensação de jornada e o banco de horas. Então, assim, ó, ora nós temos concordâncias e divergências na jurisprudência. Esperamos que o que vale agora seja a legislação e tenhamos segurança jurídica naquilo que a gente trata a respeito de horas extras. Tá? Então, a modificação então ficou nessas duas questões aqui. Disposições contidas não se aplicam ao regime compensatório da modalidade de banco de horas. Então, agora sim. E é válido compensação de jornada, ainda que estipulada em norma coletiva, sem a necessidade da inspeção prévia da permissão da autoridade. Isso é uma outra coisa que modificou, que é aquilo que eu disse para vocês lá no início. Agora, por convenção coletiva, eu posso dispensar a licença prévia. No caso de rescisão de contrato de trabalho sem a compensação integral da jornada diária, paga-se as horas excedentes, calculadas sobre a remuneração da rescisão daí, gente. Então, principalmente cuidem quando vocês fazem banco de horas anual, porque se ficar um crédito muito grande para aquele empregado de horas extras, eu vou acabar pagando sobre o valor da rescisão, não sobre o valor lá do salário da época em que ele fez a hora, tá? Em que ele trabalhou. Não é a época da prestação de serviço, sim é a época do pagamento. Horas extras intervalares, o artigo 71. Também aconteceu no artigo 71 a mesma coisa. A alteração colide frontalmente com o que é o entendimento da jurisprudência. Como eu disse para vocês, o intervalo de repouso e alimentação, se ele não for concedido, for reduzido na sua integralidade, o empregador estava sendo condenado nas reclamatórias a pagar o tempo integral do intervalo e não só aquilo que eu tinha suprimido ou que o empregado deixou de usufruir. Aqui, então, modificaram a redação e quando o intervalo para repouso previsto neste artigo não for concedido pelo empregador, ele ficará obrigado a remunerar o período correspondente com um acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal de trabalho. O tribunal legislou sobre a questão e colocou, então, que eu tenho que pagar todo o intervalo com acréscimo de 50%. Por quê? Porque se constitui medida de higiene, segurança e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública, portanto, então era proibida a negociação coletiva. Eu falei no início para vocês, intervalo não é mais considerado por lei como medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, e agora pode sim ser objeto de negociação coletiva, desde que não inferior o intervalo a 30 minutos, para a jornada superior a 6 horas, e eu não tenho mais que pagar a hora cheia mais o adicional, eu só vou pagar o tempo suprimido. A nova redação, então, ficou. A não concessão ou concessão parcial do intervalo mínimo para repouso e alimentação implica o pagamento de natureza indenizatória apenas do período suprimido com acréscimo de 50%. Então, se modificou bastante a jurisprudência, porque, além de eu pagar só o tempo que foi suprimido com acréscimo de 50%, isso não vai ter reflexos em aviso prévio, férias e 13º. Por quê? Se entendeu que eu estou
indenizando o tempo que o empregado perdeu de repouso. Ele é indenizado e não considerado mais como remuneração, como verba salarial. Então, eu não vou ter mais reflexo, ele não entra mais para cálculo de nada. Vocês estão gostando ou não estão gostando dessas alterações? Tá bom? Não tá bom? Tá confuso? Parece bom, né? Quando olha assim, parece bom. Mas aí, horas extras, gente, a primeira coisa que o empregador tem que fazer, vocês têm que verificar se vocês têm capacidade de controle dentro da empresa de vocês. Porque se vocês não tiverem capacidade de controle e tudo isso, não façam nada. Se vocês não têm como controlar regime de tempo parcial, se vocês não têm como controlar compensação de horas extras, para ver se está sendo semanal, seja ela mensal, se vocês não têm controle, vai continuar, não vai mudar nada. O empregado vai continuar entrando na justiça do trabalho dizendo que não recebeu, que não compensou, e vocês não vão ter prova e vão ser condenados. Então, é importante chamar atenção para isso. A regra é boa, ela concedeu segurança jurídica, sim, mas observem que vocês tenham que ter a ferramenta. Vocês têm que ter o pessoal aparelhado, o pessoal bem informado, para poder tudo isso acontecer de forma que realmente vai diminuir o custo do trabalhador para vocês. Porque se vocês não tiverem um efetivo controle, se vocês não tiverem a documentação correta, não vai adiantar nada essa alteração. Então, assim, ó, veio a alteração. É um pedido de todos os empresários, todos os empregadores do Brasil que já estão cansados, porque é um custo muito grande isso dentro da empresa, e é um passivo que vocês não veem, não tem muito como prever. Então, vocês nunca sabem quanto vai gastar, porque uma reclamatória, às vezes elas são idênticas, uma vocês pagam R$500 e na outra vocês pagam 100 mil. Então, é um passivo escondido. E vocês não têm como repassar esse passivo escondido para o custo do produto de vocês. Não tem como fazer isso, tornar isso líquido, não existe. Tá? Então, por isso que eu digo, é boa, a norma é, mas vamos criar processos, a advogada agradece, dentro da empresa, para que, se eventual reclamatório aparecer, vocês tenham tudo certinho para poder contrapor o pedido e demonstrar que aquele funcionário está de má fé, porque ele teve todas as horas compensadas ou quitadas. E vocês têm lá o cartão, ponto adequado para demonstrar isso. Vocês têm os recibos de trabalho certinho, tá? Porque senão não vai adiantar nada. O teletrabalho, que eu acho que é uma modalidade que vocês querem entender o que é. Eu fui pesquisar para saber de onde saiu. O teletrabalho está previsto na Organização Internacional das Leis Trabalhistas, está lá, tem alguns países que adotam ele. No Brasil, eu encontrei muitas poucas empresas que adotam isso. É uma coisa nova, mas que eu acredito que agora vai motivar muitas empresas deste ramo a começar a contratar esse tipo de empregado. E aí eu já vou explicar. Teletrabalho não é trabalho a domicílio, não é a mesma coisa, tá? Não é só porque o trabalhador está em casa que ele é um teletrabalhador. Não. O teletrabalhador é aquele cuja prestação de serviço preponderantemente é fora das dependências do empregador, com utilização de tecnologia de informação e de comunicação, que por sua vez não se constitui como trabalho externo. O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de trabalho. Então, o teletrabalhador que eventualmente tem que ir na empresa prestar algum tipo de contas, fazer alguma explanação do trabalho que ele fez, enfim, isso não vai descaracterizar o fato dele ser um teletrabalhador, tá? Então, quais são as características disso, antes de eu falar para vocês quais são as atividades que abrange? Ele tem que ser estabelecido por contrato escrito, e esse é um ponto que a lei está bem obscura, porque uma hora ela diz que pode ser por contrato tácito e outra hora ela exige que seja escrito. Deverá especificar as atividades que serão realizadas pelo empregado, com a descrição dos equipamentos tecnológicos e infraestrutura necessários ao trabalho remoto, com especificações sobre a responsabilidade pela aquisição, manutenção e uso dos equipamentos, bem como sobre o reembolso de despesas arcadas pelo empregado.
teletrabalhador não está sujeito a controle de horário. Foi acrescido lá no 62.3, onde está o trabalhador externo e o diretor e gerentes, que não tem controle de horário e não tem direito a hora extra, foi incluído o item 3, o teletrabalhador. E ele pode ser convertido para trabalho presencial sem nenhum problema. Então, vamos explicar e falar um pouquinho do teletrabalhador. O teletrabalhador, gente, não é aquele trabalhador que ele tem acesso remoto, lá da casa dele, ao computador dele na empresa ou ao computador do cliente. Não é esse o teletrabalhador que está se referindo a essa lei. Aqui diz assim, ó, utilização de tecnologias. Esse é o ponto crucial. O trabalho deste trabalhador ele está limitado a dados e informações via internet, palm top, qualquer equipamento eletrônico. Que, por mais das vezes, os contratos que existem é o empregador quem fornece. O empregador vai lá na casa do teletrabalhador e modifica lá o canto da casa do trabalhador para que ele possa trabalhar. Aí vocês dizem assim, tá, Melissa, mas eu não vou pagar hora extra, como é que eu vou saber se ele está trabalhando para mim ou não? É um serviço altamente tecnológico. São softwares que, quando está no computador do teletrabalhador, não permite a ele que acesse mais nada, ele está trabalhando ali. Eu sei que ele está trabalhando porque tem acesso via retina, senhas, enfim. Aquele trabalhador, de hora em hora, o sistema pede para ele para saber se ele está ali realmente, se ele não botou um terceiro no lugar para fazer. Tá? É o trabalho que hoje, que a gente vê no Brasil, no Brasil eu só encontrei uma empresa que usa, se vocês vão procurar na internet, talvez achem outras, mas brasileiros aplicando isso, eu só achei a Gol, aqui no serviço que vocês chamam de chat, que vocês entram lá na Gol, falar com o chat, vocês perguntam sobre passagens, troca de passagens, peso, toda e qualquer informação, vocês não sabem que aquela pessoa que está te respondendo, ela está lá na casa dela. Ela não está lá na Gol. Ela não está em nenhuma salinha, ela está na casa dela respondendo. São essas pessoas que fazem o teletrabalho. E aí são serviços altamente tecnológicos, por quê? Porque exatamente isso, ela requer que o aparelho que aquela pessoa está trabalhando, ele não seja comum. Então, eu crio meios de acesso do teletrabalhador para eu saber se ele está ali mesmo. Ele vem à minha empresa, às vezes, para eu fazer algum treinamento, obviamente, para passar informações, para que ele possa passar informações para o consumidor que vai entrar em contato com ele. Então, eu posso dar treinamentos a ele, certo? Mas esse é o teletrabalhador. Tá? No mundo inteiro tem funcionários da IBM, e aí tem serviços, eu estou usando só o chat da Gol, tá, gente? Porque é o mais simplesinho, mais próximo da gente. Mas tem algumas empresas, por exemplo, que como é só informações e trocas de dados, às vezes a pessoa está na casa dele, eles são grandes auditores, né? Eles são pessoas de empresas de desenvolvimento de software, são coisas de muita tecnologia mesmo, que a pessoa não precisa estar dentro da empresa para ela mexer naquele programa, ela pode fazer em qualquer lugar, tá? Então, isso, vou dizer para vocês, não é para farroupilha, mas vocês têm que saber que existe, não chegou aqui para gente, tá? Conforme é o ramo de vocês, se vocês quiserem desenvolver um software, alguma coisa para a pessoa trabalhar com trabalho e vocês oferecerem para as empresas aqui de Farroupilha que tenham interesses daqui a pouco de criar um acesso diferente ao consumidor, isso é uma coisa nova, é um ramo que vale a pena parar para pensar de começar a desenvolver. Tá? Mas esse é o teletrabalho, esse é o novo contrato de trabalho. Já estou me avisando que o tempo está acabando. Férias, então eu vou ir mais rapidinho. Férias agora, então, podem ser parceladas até em 3 vezes. Período primeiro não pode ser menor que 14 dias corridos e os demais podem ser até 5 dias. Tem que ter a concordância do empregado. Se o empregado disser, eu quero tirar 30 dias, o empregador vai ter que dar os 30 dias. Ele vai continuar decidindo quando conceder as férias, mas não pode exigir que o funcionário facione, tá?
Aí você vai me dizer, as férias coletivas. Não, férias coletivas continua a regra dela lá prevista, não tem problema nenhum. Você só tem que cuidar agora essa questão aqui dos fracionamentos com as férias coletivas, tá? E uma pequena mudancinha, a norma nova aqui para vocês cuidarem quando forem considerar as férias a partir de novembro, é que o período de férias agora, ele tem 2 dias, se tiver feriado ou repouso semanal, é 2 dias antes. Antes eu acho que era um só, né? Que a maioria não começava antes de feriado, né? Agora é 2 dias antes. Só se atentem para isso. Tá? A norma é nova. Dano moral agora na Justiça do Trabalho, eu vou dizer para vocês que eu não sei como é que vai ficar. Ele ficou tarifado, ficou mais salgado, mas também ficou limitado. Não tem mais como dar aquelas indenizações homéricas que às vezes quebram as empresas, tá? Então aqui tem o dano moral, que é a ofensa à honra, à imagem, enfim, é tudo aquilo de o abalo psicológico. Então é 3 vezes o último salário contratual do ofendido, 5, 20 e até 50. Então ele colocou lá, ofensa leve, média, grave e gravíssima. Isso aqui é critério subjetivo do julgador. É ele que vai dizer se é leve, se é média, se é grave ou se é gravíssima. Tá? E é o salário contratual, gente, não é salário mínimo. E aqui os critérios também são válidos para o empregado que ofende a pessoa jurídica. Tá? Ele vai também pagar na mesma proporcionalidade, só que em relação ao seu próprio salário contratual, e a reincidência acarreta a dobra destes valores aqui. Tá? A gestante. Ficou nebuloso aqui um pouquinho da gestante também. Na questão do grau máximo, ela não vai poder fazer o trabalho dela na atividade, ela vai ter que ser afastada, vocês vão ter que procurar um posto de trabalho para ela, onde ela possa desenvolver a atividade dela sem prejuízo. Porém, se não existir esse posto de trabalho na empresa de vocês, ela então vai ser caracterizado como uma gravidez de risco, e vocês vão encaminhar ela para o INSS para ela receber antecipadamente o auxílio maternidade. Então, ela começa antes, sendo que ela não perde daí o grau de insalubridade que ela faria direito se ela estivesse trabalhando no local dela. Então, isso vai incluir na remuneração. Na questão do grau de insalubridade médio e mínimo, ela poderá continuar nas atividades desde que o médico particular dela diga que não tenha risco. Isso não vai acontecer, né, gente? Qual é o médico que vai dizer que não tem risco? Né? Então, isso é uma outra coisa que mudou na legislação, porque eu entendo agora que a gestante ela vai ter que informar o empregador que ela está grávida, só que vocês têm a cautela de saber o seguinte: a empregada, ela só sabe se a atividade dela é insalubre, não é porque ela recebe EPI, porque às vezes vocês dão o EPI para o funcionário, por exemplo, para o ruído, que é o do ouvido, e ali nem tem o ruído acima do limite, ela nem precisaria. Então, a empregada, ela só sabe se o trabalho dela é insalubre se ela recebe o adicional na folha. Ela não tem outra forma. Então, isso aqui é muito perigoso para aquelas empresas que, às vezes, não pagam o adicional porque acham que está eliminando com o EPI adequado, depois vem a perícia, vem que tem a insalubridade e que não era eliminada. Então, isso aqui, vocês terem deixado ela no período de gestação trabalhando, antes dela sair em licença maternidade, isso pode gerar um dano moral. Tá? Então, cuidem disso, revisem seus PPRAs, revisem essa questão do pagar ou não a insalubridade, correr o risco ou não, porque às vezes não vale a pena correr o risco. Quando não for possível a troca de função, eu já disse para vocês, então ela vai perceber o salário maternidade, e o horário de amamentação a gente também já conversou, vai ser definido por acordo individual. Contratação do autônomo, o autônomo vocês já sabem, já conhecem, veio uma previsão específica para ele na CLT que não tinha, então simplesmente se colocou, porque a partir de 2004, com a emenda constitucional, vocês sabem que a Justiça do Trabalho passou a ter competência para julgar sobre toda e qualquer relação de trabalho, não só sobre o vínculo de trabalho, então por isso foi colocado o autônomo ali. O trabalho de serviços intermitentes, que a norma de nova redação, ela não existia, um contrato novo, assim como o teletrabalho, o contrato do intermitente.
também não está muito clara na legislação, e eu vou dizer para vocês que não é seguro contratar o intermitente. Então, se eu fosse orientá-los, que é o que eu estou aqui para fazer, eu vou dizer, utilizem a 6.019, contratem por contrato de trabalho temporário. Vocês vão ter mais segurança, porque aqui ele diz o quê? É com subordinação, então não é autônomo, é um empregado com subordinação. Subordinação, o que vem à cabeça de vocês? Tem vínculo. Se tem vínculo, tem todos os direitos. Tem todos aí? Não tem todos aqui, já vou dizer para vocês. Aqui só tem a remuneração por hora, férias proporcionais, 13º proporcional, repouso, adicionais legais, FGTS, recolhimentos previdenciários proporcionais, os 12 meses de direito de férias, só que como eu vou pagar férias proporcionais aqui, ele não vai ter direito às férias. Quando for tirar as férias, vai só ter direito de gozar as férias, porque ele já recebeu aqui, não tem aviso prévio, não fala de demissão, não, nada. E é um contrato muito confuso, porque ele diz que vocês vão convidar a pessoa para que, se ela quer fazer o serviço ou não. Aí ela aceita, e daí depois ela aceitou, mas ela não aparece para trabalhar, daí eu vou ter direito a cobrar ela 50% do valor do contrato mensal. Então, é um contrato muito confuso. Contrato é melhor o contrato de trabalho temporário do que o intermitente. E, além disso, os serviços intermitentes também, o legislador ele diz o quê? Que é aquele que ocorre com alternância de período de prestação de serviço e de inatividade. Então, eu tenho e não tenho aquele serviço. Então, se a empresa de vocês é contínua, o serviço você sempre tem e só aumenta a produção, eu entendo que isso não é serviço intermitente. Tá? Daí vocês vão me perguntar um exemplo de serviço intermitente. A única coisa de serviço intermitente que me vem à cabeça, meu marido está ali sentado, que ele conta que sempre trabalhou em cooperativa de lã. Né? Cooperativa de lã, você sabe que para tosquiar o bicho é uma vez no ano. Então, esse é o único serviço intermitente que eu me vem à cabeça. Tá? Que todos os outros, a intermitência dessa inatividade, ele vai existir, mas ele não vai existir com segurança jurídica para vocês de que aquele serviço vai ter tido pelo Poder Judiciário como intermitente ou não. Porque você sabe que intermitente para o Judiciário acontece com 3 vezes consecutivas, para ele já é 3 vezes sempre, já é habitual nas 3 vezes. Então, é um contrato hoje arriscado. A gente tem que esperar para ver o que o legislador vai dizer dele, né, ainda, e principalmente o que o Poder Judiciário vai dizer dele. Porque, na minha visão, só o fato deste empregado não ter todos os direitos garantidos já é um passo para essa norma ser tida por inconstitucional. Tá? Porque o aviso prévio, você sabe, no mínimo 30 dias, está garantido na Constituição Federal. Não está aqui, ó. Vocês podem procurar lá na Lei de Cabral, procurei e não achei. Então, minha sugestão, vamos aguardar e não tentem aplicar o contrato intermitente. A remuneração aqui teve uma alteração substancial na questão de o que são consideradas verbas habituais para fins de reflexos, férias, 13º, enfim. E aí foi modificado, então, o 457 para fazer o seguinte, ó, integram salário, as importâncias fixas, estipuladas gratificações legais e comissões pagas pelo empregador. Ajuda de custo, auxílio alimentação, diárias para viagem, prêmios, abonos, não integram a remuneração. A ajuda de custo está lá na lei, inclusive na previdenciária, aquilo que eu disse para vocês que tem incidência da lei previdenciária, alteração na lei previdenciária aqui. Ajuda de custo, quando ela é paga mais de 50% do valor da remuneração, ela teria incidência e integraria a remuneração do empregado. Agora não interessa mais. Agora, independente do valor, ela não vai integrar. E o auxílio alimentação só vai integrar se ele for pago em dinheiro. Se for pelo PAT, por cartão, vale refeição, não vai integrar. Tá?
última coisa, que não é a última, mas o tempo já está mais do que estourado. A equiparação salarial agora é exigência. O 461 exigia, eu vou direto para a redação como ficou, exigia para o mesmo empregador, na mesma localidade. Agora é mesmo estabelecimento. Então, nós temos empresas aqui que no mesmo município tem 2 estabelecimentos, né? E o paradigma tem que ser contemporâneo, de época, e do mesmo estabelecimento. Correspondente igual valor, mesma produtividade, diferença de tempo de serviço entre eles não pode ser mais que 4 anos. Então, não é só tempo na função até 2 anos. Eu tenho que ter tempo na função até 2 anos, mas se a diferença de tempo de serviço entre eles for mais de 4 anos, não vai ter mais a equiparação. Então, a equiparação aqui ficou mais difícil de ser caracterizada. Extinção do contrato de trabalho, não tem mais necessidade, então, da homologação pelo sindicato. Vocês vão poder pagar todos, independente da forma da extinção do contrato de trabalho. São pagas 10 dias a partir do término do contrato de trabalho, e vocês só terão que fazer a comunicação aos órgãos competentes, que no caso é para recebimento de FGTS e seguro-desemprego. Vocês vão lá, vão fazer os cadastros da rescisão do contrato de trabalho, vão entregar para o funcionário, então, a carteira de trabalho dele com a devida baixa, e mais o comprovante de que vocês comunicou esses órgãos, então, a chave do FGTS, tudo que são as comunicações que serão feitas. E esse empregado, então, vai poder encaminhar o seguro-desemprego e vai pedir a liberação do FGTS sem problema nenhum. Então, vocês não precisam mais de levar ao sindicato, independente de quanto tempo esse empregado tenha de empresa. Tá? A extinção do contrato por acordo. Ele vai ter direito a metade do aviso prévio se indenizado. Se trabalhado, não se fala em nada. Ele vai ter direito a metade da multa do FGTS, 20%. Vai poder movimentar a conta do FGTS num limite de 80%. Não vai fazer jus ao seguro-desemprego. Tá? Demais verbas ali, saldo de salário, férias proporcionais, ele vai receber tudo direitinho. E a quitação anual, que todo mundo fala. A quitação anual é perante o sindicato. Geralmente vai ser o advogado do sindicato que vai acompanhar. Vocês têm que apresentar para essa quitação a discriminação mensal das verbas e a prova do seu pagamento. E essa quitação anual, gente, ela vale para as verbas que estão discriminadas aqui. Ela não quer dizer que o empregado não vai poder vir reclamar depois. Ele pode reclamar outras verbas, mas o que tiver quitado aqui, ele não vai reclamar mais, tá? Justa causa aqui que eu falei, que foi incluído um pontinho, é a perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado, também vai dar justa causa. Então, o empregado que é motorista, se ele perde a carteira de habilitação, por exemplo, por culpa, né, ele excedeu velocidade, aqui agora é um objeto de justa causa. Representação dos empregados, isso é importante para as empresas que têm mais de 200 empregados. Já estava estabelecido na nossa Constituição, mas ficou sem regulamentação todo esse tempo. Agora veio a regulamentação, então, ela diz como instituir essa representação dos empregados na empresa, como escolher, como se faz a votação, está tudo regulamentado lá. E esses representantes é que vão fazer, para vocês empresários, eles vão fazer a ponte entre os empregados e a direção, tá? E vocês vão saber o que está acontecendo na empresa de vocês, e isso vai facilitar ao acordo coletivo e às convenções coletivas, tá? Vocês vão saber o que é mais importante, o que é mais urgente, né, de se fazer, enfim, de se prever num acordo. Esse representante, ele vai ter um mandato de 1 ano, ele não vai poder ser reeleito nos 2 períodos subsequentes, e ele vai ter a estabilidade provisória, como um cipeiro, por exemplo, e a partir do contrato, então, do registro da candidatura, ele vai ter a estabilidade. Contribuição sindical, empregados e patronal, e aqui eu volto a dizer que o cuidado com as convenções, por quê?
Essa contribuição que todo mundo diz que acabou, gente, é a contribuição aquela obrigatória. Aquela do empregado, que é um dia de trabalho no ano, e a patronal, que é aquela do percentual em cima do faturamento da empresa que ele paga. Essas aqui é que deixaram de ser obrigatória pela lei, pela alteração da lei agora da CLT. Então, aqui, o que vai mudar? Agora, o sindicato é que vai notificar a empresa de quem são os associados, a empresa vai chamar o associado, vai perguntar se, de fato, ele é associado e se ele quer, se ele autoriza o desconto. Vocês vão guardar esses documentos com vocês e vão efetuar, então, o desconto e o repasse para o sindicato. E o patronal, a mesma coisa, ele vai ter que optar pelo recolhimento, mas o patronal é mais simples, porque o patronal é aquele que tem interesse em se associar, porque ele tem interesse na convenção, ele tem interesse em discutir. Então, esse aqui não vai sofrer tanto com essa mudança, mas os empregados, sim. E aí, aqui, eu chamo a atenção por uma questão. Aqui nós estamos falando de contribuição sindical obrigatória, então é aquela que vale um dia. A convenção coletiva, ela prevê uma série de outras contribuições que são cobradas dos empregados durante o ano, que são as assistenciais, taxas, custeios, enfim, cada um dá um nome diferente. Então, vocês têm que tomar cuidado, porque se está previsto na convenção, e o legislador me diz que a convenção tem força de lei, né, pode ser que o sindicato queira que seja descontado isso do empregado. Então, vocês têm que tomar cuidado de chamar o seu empregado e perguntar para ele se ele tem o interesse de autorizar aquele desconto ou não. Tá? Isso é uma discussão judicial que tem. A gente sabe que o TST já tem, inclusive, precedente dizendo que nenhuma contribuição, se não é autorizada, é legal. Mas agora, em função disso, de a lei só tratar da sindical e não das demais, tem que ter esse cuidado. Tá? O nosso TRT4, por exemplo, é um que diz que contribuição assistencial, descontos a não filiado. A contribuição assistencial previstas em acordo, convenção ou sentença normativa é devida por todos os integrantes, sejam eles associados ou não. Então, quer dizer, o nosso próprio tribunal é contra o direito do empregado de não querer recolher. Então, por isso eu chamo a atenção, e por isso eu sempre digo, sentar à mesa na hora da composição ali é essencial, tá? Por último, a terceirização, que eu já estive aqui conversando com vocês sobre ela, e eu disse que não tinha mudado nada, porque continuava a súmula 331 valendo, agora mudou, vou poder terceirizar a atividade fim, então, porém, nada agradável a mudança. Eu acho que entre terceirizar e contratar um trabalho, se vocês forem para a ponta do lápis, contratar o trabalhador está mais barato. Porque se vocês contratarem um serviço terceirizado, eles forem executar isso nas suas dependências, que é o que acontece na maioria da terceirização hoje, eu vou ter que garantir a ele as seguintes condições: alimentação, transporte, atendimento médico, ou seja, tudo aquilo que eu dou para o meu empregado com vínculo contratado, eu vou ter que conceder também ao terceirizado se ele fizer o serviço na minha empresa. Então, veio a mudança, como todo mundo queria, mas eu vou dizer para vocês que ela não é atrativa. Tá? Até porque permaneceram todas aquelas obrigações que já estavam na alteração anterior da 6.019, ou seja, além de tudo, eu vou ter que ter cuidado vou ter que fornecer EPI, vou ter que zelar por aquele empregado enquanto ele estiver trabalhando para mim. Tá? A terceirização criou um período de vedação de contratação na qualidade de prestação de serviço, que é para evitar que as empresas saiam a demitir o seu pessoal para poder contratar ele novamente como vou tomar o serviço dele, ele vai lá e trabalha para uma prestadora e volta a trabalhar para mim. É proibido isso por 18 meses, então. Ele não pode ser contratado, nem o empregado que sai da empresa. Ele é sócio e ele sai da empresa, abre uma empresa de prestação de serviço e vem trabalhar para mim. Também não pode. 18 meses ali é um período de... A gente chama quarentena, mas não é quarentena, mas enfim. Ele não poderá ter essa contratação. E é isso, gente. Se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, me coloco à disposição. Mas eu tentei trazer o máximo das alterações, tá? Não é um mar de maravilhas assim que vai resolver todos os problemas do empregador, não vai.
mas já é um avanço, é uma grande modificação.